Olá, amadinhos! Estamos de volta, né, para o nosso momento de revisão, aula 7.2, continuamos no nivelamento, exatamente, revisando o que vocês viram lá no primeiro ano e vai buscando aí lá no seu HD que você ficou armazenado. Todo esse conteúdo ficou armazenado no seu HD. Lembra que eu pedi para armazenar? Então, vamos lá resgatar essa temática. De olho na tela. Então, aqui nós temos elementos da narrativa literária, né? O que é uma narrativa? Ó, a narrativa em si é a exposição de fatos de forma sequenciada, né? Narrada ou contada, que ocorre ao longo de certo tempo, entendeu? Vai ser contada. Ó, se vai ser contada, por exemplo, o narrador vai contar a história. Esse narrador, ele pode só ser observador, ele só vai observar e vai contar, tá? Vai ficar, é um observador externo, tá? Ou ele pode ser, além de observador, ele ser onisciente, ele sabe tudo o que acontece na história, até o pensamento de cada personagem, certinho? E já o narrador, personagem, além de contar, ainda faz parte da história. Beleza? Então, a principal característica de uma narração é contar a história. Então, quais são os gêneros narrativos? Nós temos romance, crônica, novela, história em quadrinhos, tudo isso daí faz parte do quê? Dos gêneros narrativos, tá bom? E aqui para vocês esse esquema, justamente, né, para auxiliar no momento que você for estudar, né, para nossa avaliação. Olha que legal, né? Elementos da narrativa, nós temos aqui, ó, o pente, bem destacado aqui para vocês, tá certo? Pente, ó, P, personagem, qualquer ser que pratica ações em uma história. É um personagem, ele pode ser principal ou secundário, tá bom? Aí nós temos também o espaço, lugar ou lugares onde a narrativa se passa, tá certo? Pode começar na cidade, depois terminar no campo, não tem problema, vários lugares. Narrador, referente à voz que conta a história. O T é o tempo que determina em que a narrativa se passa e o enredo é a sequência de fatos de uma narrativa. Então, aqui, é necessário que na organização do texto você faça alguns questionamentos. Exatamente, isso vai facilitar você compreender a história. Nós temos aqui o quê? Né, para identificar o que aconteceu, vai ser o quê? O enredo, né? E o tempo? Quando que aconteceu? E o espaço? Onde que aconteceu? E os personagens? Com quem que aconteceu? Beleza? Então, fazendo esses questionamentos, você vai organizar, né, para melhor entender a história. Certinho, amadinhos? Então, ficamos por aqui e daqui a pouco retorno para nossas atividades. Até lá! Olá! Chegou ao momento do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Temos aqui 5 atividades. Lembrando que às vezes tem mais de uma que serve como decolando para o futuro. Mas o fechamento das atividades é com decolando, que é uma questão que já constou em Enem passado. Certinho? Vamos lá para a nossa primeira questão? De olho na tela. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero. Então, já está afirmando aqui no primeiro momento do comando da questão que o escritor destaca-se pela produção dos gêneros. Olha quais são os gêneros: conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada a épico, B, lírico,
C, narrativo, D, poético, E, dramático. Então, A, B, C, D ou E? Qual que seria? Então, aqui, letra C, que é o narrativo, né? O conto e a crônica, o romance são classificados como gêneros narrativos, pois apresentam elementos como narrador, enredo, personagem, espaço, tempo, conflito, clímax, resolução do conflito e a conclusão dos fatos, certinho? Então, tá aqui a justificativa da primeira questão, que é a letra C. Vamos à segunda. Com base no texto abaixo, indica a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Então, nós temos aqui, ó. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Então, aqui nós temos o seguinte: na letra A, o lugar, na B, a época, na C, as personagens, o D, o fato, o E o modo. O que não compõe aqui, né? Qual o elemento que não compõe essa narrativa desse episódio que aconteceu? Essa fatalidade. Fatalidade porque morreu, né? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o E, o modo, né? Que foi, né? Que o pedreiro matou o seu colega. Tá certo? A maneira. Por isso que é a letra D. E. Considere o texto. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou-se essa localidade conhecida de certo modo famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. Então, esse daqui é um trechinho de Érico Veríssimo. Agora vamos aqui. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Então, aqui, A. O narrador tem senso prático, utilitário, quer transmitir uma experiência pessoal. B. É o narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado em 1963. C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera sua visão a mais correta. E é um narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Então, amadinhos, qual é a alternativa, né? Que evidencia o papel do narrador no fragmento. Aí você pode retomar a leitura, verifica com calma, vai cada detalhe, né, que está sendo narrado. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né, a letra C como gabarito, né, em atitude semelhante a de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X e Y em tal lugar ou tal hora. Certinho?
Vamos que vamos agora para a próxima. Aqui já está relacionada às características do gênero narrativo. Você já tem aí, né, o seu conceito, né? Quais são as características, quando que eu tenho um gênero narrativo, certinho? Ó, gênero narrativo está relacionado a contar um fato. Esse fato pode ser real, né, verídico ou imaginário, tá bom? Então, aqui na letra A, no gênero narrativo, há sempre o eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. B, o gênero narrativo é marcado pela afetividade, pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. C, o gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, um clímax, o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação às personagens. D, o gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. E o narrador fala do futuro, o que justifica os verbos sempre empregados num tempo pretérito. Então, quais são as características? Onde predomina o gênero narrativo? Lembrando, né, que essa questão aí tem coisas que falando da subjetividade, não se encaixa aqui. Algumas coisas já são eliminadas, tá certo? A, B, C, D ou E. Temos aqui a letra C, tá bom? Que o gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, conflito, clímax, epílogo, ou os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo e a situação e as personagens. Certinho? Fácil, né? E agora, amadinho, nosso, né, decolando para o futuro. Vamos decolar aqui, vamos conversar sobre essa questão, essa quinta questão, tá bom? Do decolando. No decolando para o futuro, é um exercício, né, uma questão para você colocar em prática, né, o seu aprendizado, né? Quais são os saberes, que agora vamos resolver essa questão. Você vai sempre trabalhar com a interpretação textual. Ah, professora, a gente só trabalha a interpretação no nosso componente de língua portuguesa? Não. Isso vai auxiliar também nos outros componentes, para interpretar uma questão de química, de física, tá certo? Também no componente curricular de história, biologia. Se você faz uma boa leitura, ou se você é um bom leitor, com certeza você, né, traz uma bagagem maior. E isso ajuda bastante, vai auxiliar você. Aí a gente fala decolando para o futuro, resolvendo questões do Enem. Então, se você ainda não fez lá no primeiro ano, né, o exame do Enem, agora que você já chegou ao segundo ano, é bom fazer como treineiro, amadinhos. Sim, faça, tá bom? Porque você vai ganhar tempo e habilidade quando chegar lá no terceirão, né? Ah, quando chegou ao momento de resolver para valer o Enem, exatamente, no terceiro ano que é obrigatório. Mas aqui no segundão, você faz só para ganhar experiência, certinho? Então, vamos analisar a nossa quinta questão, que é o decolando para o futuro. De olho na tela. Certa vez,
minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído virando a cabeça, com dificuldade eu distinguia nas costelas grandes lãs vermelhos. Deitaram-me e enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feriu-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Essa questão a gente até trabalhou antes, tá? É de Graciliano Ramos, infância. Vamos lá. E constou no Enem de 2018. No texto narrativo, a sequência dos fatos contribuiu para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela. Então, você vai observando aqui, né? A alternância das pessoas do discurso, que determina o foco narrativo. B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. C, indeterminação do sujeito de ações que caracterizam os eventos narrados. D, justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. E, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Então, a sequência dos fatos contribui para a progressão da temática. Ela é indicada por qual? A, B, C, D ou E? Olha aqui, amadinho, né? Utilização, letra B, utilização de formas verbais que marcam os tempos narrativos variado. Tá certo? Você volta lá para dar uma olhadinha. Certa vez minha mãe surrou-me, né? Olha o tempo, ó. Aí, pretérito perfeito, eu distinguia, né? Enrolaram-me. Aí você vai procurando, deitaram-me, ouve, visitava. Então, você ferira-me. Então, você vê aqui a questão de pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito dentro desta narrativa. Por isso, aqui, narrativos, né? Tempos verbais narrativos variados, certinho? Por isso que é a letra B. E agora, o nosso clube de leitura é com Iracema, né? Obra do romantismo, né? Quem vai se destacar, né? Na escrita, nesse período literário, é José de Alencar. Ele escreve obras urbanas, regional, indianista, tá certo? Todos ele está envolvido. Ele vai se destacar em tudo. Falar de romantismo é falar de José de Alencar, certinho? Então, aqui na obra de Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, olha aqui a Índia, que vai contar a história dela, né? Que ela se apaixonou por um europeu. Exatamente, ela estava descansando e de repente aparece uma pessoa observando. Quem é essa pessoa observando? O colonizador. Tá certo? O colonizador, Martim. E o que ela faz, Amandinha? Pega uma flecha e dessa flecha acaba acertando o rapaz. E ela fica lá, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ferir o estrangeiro. Leva para a sua comunidade. Mas calma, 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 que vai ter o dia para a gente conversar sobre essa linda história de Iracema com Martim. Certinho? E vamos ao nosso pensamento do dia. Aqui nós temos aqui o seguinte: a felicidade aparece para aqueles que buscam e tentam sempre. Então, Clarice Lispector. Olha que mensagem maravilhosa para você ficar o quê? Fazendo aquela reflexão. O que ela trouxe para mim? Certinho? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!